pensa numa frase que ficou me acompanhando dias. É assim mesmo que você acredita, Wagner? É assim mesmo que você quer? É assim mesmo que você acredita? É assim mesmo que você quer? E cada vez que ele falava, meu Deus, e o que eu tenho que fazer? Ele falou, pensa numa coisa diferente. Pensa no que você gostaria. O que você quer? Você sabe que eu quero. Meu Deus, o Senhor quer que eu viva feliz com a minha família. O Senhor quer que eu viva bem com a minha esposa. Ela é uma mulher que nasceu para mim. Eu nasci para ela, que isso aqui é uma coisa rara de se acontecer. E descobrir isso também é uma coisa muito rara. E eu tive a oportunidade e o privilégio de te escutar explicando isso daqui. Eles são os meus filhos. O Senhor gostaria que eu cuidasse deles. Essa é a vontade do Senhor. Ele falou, continua, Wagner. E quanto mais eu ia conversando com ele, eu já começava... Enquanto eu ia conversando com ele, eu já ia imaginando eles brincando. Já ia imaginando a gente fazendo a renovação do nosso casamento. Eu já ia imaginando a gente fazendo uma viagem para o Canadá. E eu fazendo uma viagem para o frio, para ver neve. E eu comecei a imaginar as coisas. Enquanto eu ia imaginando, eu ia exalando o poder criativo. E passava por cima a passos longos, assim, daquelas projeções. A minha alma estava gerando dentro de mim. Porque, afinal de contas, cada vez que eu fui permitindo que aqueles pensamentos curtos fossem passando na minha cabeça, eu ia permitindo que eles me levassem até o limite da projeção. É mais ou menos assim, eu estou andando, pensamento curtinho, aí de repente, o pensamento curto passa, eu olho para ele, não dou muita atenção, o médio passa, eu olho para ele, dou mais atenção, porque assim, ó, todos os argumentos da nossa alma, queridos, eles são muito convidativos, eles são muito interessantes, inteligentes, sabe? Fazem todo o sentido. Sabe aquela verdade que você não consegue resistir? Esse é o problema da sua alma, ela sabe quais são as verdades que você não consegue resistir. E são esses pensamentos que passam na sua cabeça. Por isso que todos eles são legais. Sabe aquela pessoa que fala aquilo que você gosta de ouvir? Sabe aquela pessoa que não fala aquilo que você gosta de ouvir? É essa a diferença. Sua alma é aquele amigo, aquela pessoa que fala aquilo que você gosta de ouvir. Que é interessante, que é legal, aquele babado que você gosta. E essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. Porque sua alma não é Deus e nem sempre aquilo que está vindo da parte dela realmente é aquilo que você gostaria de... que você precisa de verdade para você. E depois que você passa por esse processo de aceitar um médio, um pequeno, um grande, porque assim, pensamentos pequenos podem se transformar em longos. Você pode entrar dentro dele e imergir dentro dele. A hora que você vê, você já passou 20 minutos dentro dele. Entendeu? Médios podem se transformar em longos, enfim, eles podem se desenvolver entre eles. Só que o problema dos pensamentos ainda não estão aí. O problema é quando você mistura pensamento com a vontade de saber o que vai acontecer e coloca a imaginação no meio. A hora que você coloca imaginação misturado com vontade dentro daquele pensamento, nós criamos uma palavrinha chamada projeção. E a hora que você começa a projetar essas coisas, você está no campo que sua alma gostaria que você tivesse. Porque se você aceitar aquela projeção por causa do medo ou da revolta, sabe aquela ideia? Eu quero que seja assim. A hora que você aceita aquela projeção, é removido dentro de você poder criativo. E automaticamente você já está produzindo, executando o seu futuro presente. Isso é muito perigoso. É daí que vem o dissolver casamentos, é daí que vem um sonho indo embora, sabe aquela ideia? Você começa a imaginar você e não tem dinheiro, e você começa a pensar nas contas, na realidade sua alma está fazendo você fazer isso, e você está pensando nas contas, né? Ela lança o pensamento, você abraça a primeira pessoa achando que é você que está pensando tudo aquilo. Não é, quem está lançando cada um desses pensamentos é a sua própria alma. Se não há confiança, se não há crença, e se Deus não faz parte desses pensamentos, é a sua alma. E você está parado ali e tal, e de repente você já se imagina não conseguindo comprar a casa, e você tentando e não conseguindo, e aquele desespero e tal. A hora que você vê, você se convence. A hora que você se convence, nós estamos tendo um problema de concordância. Deus quer te dar a casa. E se você carrega verdadeiramente favor, honra e testemunho, você tem testemunho que você tem favor, honra e justiça de verdade, isso está dentro de você, é fato, você consegue produzir futuro como o próprio Deus. Entende? Então você ganha de verdade a capacidade de gerar futuro, porque o futuro ele é determinado pelas suas decisões e pelas atitudes que você toma após decisão, que seria a atitude de quem decidiu.
Então, só de você decidir uma coisa, você já está gerando seu próprio futuro. Agora, quando você aceita essas projeções, o poder criativo que está dentro de você faz com que essas projeções se tornem o seu futuro presente ali, ó, na hora, próximo. Aí é sério. Porque aí Deus quer te dar uma casa e você está determinando que você não quer essa casa. Deus está querendo abençoar a sua família e você está determinando que você não quer ser abençoado, porque você acredita na outra coisa. O provérbio diz que aquilo que acredita em sua alma é aquilo que você vive. Então a gente tem que pensar muito nessas horas. E nessas brincadeiras todas eu escutava Deus falando: Wagner, é isso mesmo que você quer? Deus, não é o que eu quero. Eu falei: então pensa. Aí eu ia pensando, como eu já te expliquei para vocês, e automaticamente aquilo se soltava. Aí de repente eu parava assim e os pensamentos começavam a vir na cabeça, porque parece um fantasma aquilo, sabe? Principalmente, por exemplo, você passou por circunstâncias como alguém morreu e você gostaria de ter pedido perdão, ou separação, adultério, tentou comprar uma coisa e não conseguiu, ou então roubaram você, tomaram no seu lugar, sabe aquela ideia? Era para ser se alguém foi lá e manipulou uma situação e pegou no seu lugar. Cada uma dessas coisas, elas ficam maçantes na sua cabeça, sabe? Ou então um acidente traumático que você estava ali no meio e você viu tudo aquilo e aquilo ficou preso dentro do seu subconsciente. Então, automaticamente, essas circunstâncias, elas ficam maçantes. Como o cara, por exemplo, a pessoa tá lá, ela foi traída e confessaram para ela e ela para e... cara, como é que foi, que jeito que aconteceu, essas imagens começam a vir na sua cabeça. Teve um cara que comentou comigo que a mulher dele simplesmente traiu ele com o próprio patrão. E o pior, fez com o patrão que não fazia com ele. Ele falou assim: cara, você não sabe o que é deitar a cabeça e ficar imaginando essa situação, cara? E você pensar que o cara que você trabalhou com ele, que você honrou ele, que ele era o seu patrão, de repente era o cara que está saindo sua própria esposa. Poxa vida, então você imagina, esses fantasmas eles vão vindo na sua cabeça. E cada vez que eles ganham espaço na sua cabeça, vem vontade de suicídio, matar a pessoa, desistir de tudo, chutar o pau da barraca. Tá vendo como é que a saúde emocional vai sendo consumida por causa desses pensamentos? Mente tranquila. Veio esses pensamentos fortes da parte da alma. Aí você já entra dentro dele e começa a tentar imaginar, sabe? Eu quero ver como é que foi. Aí você começa a imaginar, imagina lá, aí o cara para e pensa no patrão dele saindo com a mulher dele. E esse pensamento toma a mente dele, ele já começa a projetar aquela situação. Só que no meio desse inteirinho tudo, acende-se a ira. A Bíblia fala com todas as letras, não deixe o sol estar sobre esse tipo de sentimento para que a ira não exploda. Entendeu? Então, tipo assim, olha que situação difícil, cara, que situação difícil. Então, Wagner, mas o que eu faço para parar? Foi quando eu comecei a conversar com Deus. Você tem que ficar monitorando a sua mente o tempo todo. Por exemplo, se acordou de manhã, já fica esperto. Por quê? Tristeza é fruto de pensamentos de tristeza. Enfermidade é a mesma coisa. Às vezes tem gente que fala: tô com dor na perna, Não é que você tá com dor na perna. Você pensou se a sua perna tá doendo ou não. Aí quando você foi procurar a dor, você sentiu um incômodozinho. Aí você já falou: tá vendo, eu tô doente. Aí você já fez uma declaração, já começou a imaginar e de repente já tá doendo e inchando sua perna sozinho. Por quê? Porque você tá produzindo aquilo lá dentro do seu próprio corpo. Sabe? E aí começa todo esse procedimento. Wagner, esse negócio é louco. É muito mais do que você pode imaginar. Então você passa o dia inteiro monitorando a sua mente. Nos primeiros 5, 6, 10, 15 dias é difícil mesmo. Por quê? Porque você não tem hábito de fazer isso. E a sua alma durante anos manipulou a sua vida e rendeu você às vontades dela através de manipular você com esses pensamentos. Quando você começa a monitorar esses pensamentos, ela perde a capacidade de controlar você. Por quê? Porque se você não pensa, você não projeta. Se você não projeta, você não executa. E se nada disso acontece, mente limpa, sadia e tranquila. Vida melhor. Entendeu? Então, assim, você passa o dia inteiro parando para começar a pensar no que você tem pensado. E ali você começa. Aí, de repente, o cara lá que foi traído pelo patrão, ele para e vem... Suponhamos que o patrão dele chamasse... Jurandir, mas o apelido dele era Jura. Aí ele vai conversar com um amigo e ele chega assim: cara, você acredita que eu consegui comprar aquele carro? Aí um amigo dele olha para ele e diz: jura? Cara, ele só fez uma frase que todo mundo fala. Só que a hora que ele falou jura,
para esse rapaz, Jura era o apelido do patrão dele que saiu com a mulher. Então, quando ele falou Jura, ele já ativou uma sequência de pensamentos dentro da cabeça daquele cara. E a hora que ele falou Jura, quando falou Jura, já vem aquela sensação de... E ele saiu com a minha esposa e começa a montar aqueles filmes, aquela questão toda, aquele fantasma todo, e as lembranças começam a vir, aí você já lembra dele sendo falso com você, aquele negócio começa a mexer seu emocional em terra. É assim que aconteceria. E o que você aprendeu, Wagner? Simples. No primeiro momento que eu estou monitorando minha mente, no primeiro momento que eu percebo que aquele pensamento vem de encontro com a minha cabeça, no primeiro momento que ele aparece ali para mim, eu já preciso dizer não para ele o mais rápido possível. Se você dizer não nos primeiros milésimos de segundo, você tem mais força para dizer do que você deixar ele entrar. Porque depois que você deixa ele entrar, ele começa a fermentar dentro de você. E a hora que ele começa a fermentar dentro de você, ele fica grande demais para você poder dizer não. Interessante demais para você querer parar. Porque aí vai dar vontade de ter raiva, de querer matar, de querer um monte de outras coisas. Entendeu? Aí o que acontece? Quando os pensamentos eles vêm na minha mente para qualquer tipo de circunstância que eu sei que eles não vêm de Deus, como, por exemplo, pensamentos que tentam me fazer eu desistir, pensamentos que fazem eu não querer amar, pensamentos que fazem eu querer ter raiva. A hora que eu percebo que esse pensamento chegou, a primeira coisa que eu faço é isolar ele e lançar ele fora. De que forma? Vamos pensar nesse cara aqui, o outro cara aqui, o patrão desse seria Jurandir. Ele parado assim, ele... Eu juro... Aí já vem aquela sensação, ele falou, não quero pensar sobre isso. Vem a imagem, ele, não quero. Aí vem outro, não quero. Aí vem aquele pensamento de tipo assim, lembra que ele falou tal coisa, eu não quero pensar sobre isso. Aí vem aquele outro pensamento tipo assim, ele sempre elogiava vocês, eu não quero falar sobre isso. Não quer resolver os problemas, eu não quero pensar sobre os assuntos. Por quê? Raciocínio. Se a pessoa ela passa fermentando aquele tipo de assunto o tempo todo, o que vai melhorar na vida dela? Nada. Sendo que o amor e o perdão resolve. Resolve para sempre. Só que esses pensamentos vão continuar passando. Então, cada vez que você pega esses pensamentos e remove eles da sua mente, do campo da sua mente, automaticamente você remove a possibilidade de você se entristecer, ficar chateado, triste, frustrado e ofendido com alguém. Quando você remove esses pensamentos dentro da sua cabeça, você também remove as projeções e não permite que a sua alma extraia dentro de você poder criativo para você determinar um futuro sobre essas pessoas e até sobre você mesmo e sobre o seu lar. Aí você imagina, você cortando essas projeções ruins, você tem espaço para produzir as boas. E você tem espaço para de verdade permitir que flua dentro de você a realidade de Deus. Enquanto a alma te lança projeções, Deus vai plantando dentro do coração do homem a sua lei, a sua vontade e os seus princípios, que é como a Bíblia diz. Então a gente vai dando espaço para que esse poder criativo execute a verdade dele dentro da gente. Então o que eu quero que você guarde na sua cabeça? Não permita que pensamentos ruins como Deus não me ama, Deus não me quer, meu filho vai morrer, meu marido vai me trair, meu trabalho não vai dar certo, eu nunca vou conseguir comprar isso, nunca vou conseguir comprar aquilo. Não permita que esses pensamentos flutuem dentro da sua mente, porque eles vão começar a construir uma realidade que você não quer viver. Sabe aquela ideia de, cara, eu quero comprar um carro, quero comprar uma moto, e às vezes você não consegue fazer nenhum nem outro porque você não consegue acreditar. E se você parar do porquê que você não consegue acreditar, é porque você alimenta na sua mente, mantém na sua cabeça pensamentos de impossibilidade, pensamentos de incapacidade, pensamentos de Deus não cuida de mim. Deus cuida de fulano, mas de mim não. Se você remove esses pensamentos da sua cabeça, não tem mais como ter uma raiz de incredulidade. Automaticamente, quando você está diante da situação onde você tem que conquistar, você já está pronto para ir lá e conquistar. Então, limpe a sua mente. Faça com que ela fique solta, limpa, para que de verdade você esteja em espírito e alma pronto para vivenciar um novo tempo. Chegou já a hora de praticar, hora de viver e hora de ter mais saúde emocional e qualidade. Que o Pai te abençoe no nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.